Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém? Boa noite. Deus abençoe. O clima virou, né? Para lá, amigo. Mais para lá. Amém aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez é uma grande oportunidade para estar aqui trazendo a palavra aos irmãos nessa noite, né? E eu queria convidar já de uma vez, que vocês pudessem estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Êxodo, no capítulo de número 5. Êxodo, capítulo de número 5. E à medida que você encontrar, eu quero te convidar a se colocar de pé por um momento. Ney, aumenta um pouquinho o retorno para mim, por favor. Êxodo capítulo 5. Êxodo capítulo 5. Apenas o versículo 2. Amém? Vamos ler o 1 também. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixe meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. O Faraó então respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Até aí, feche seus olhos, não feche sua Bíblia, fique de pé, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus amado, Pai querido, obrigado, Jesus, por essa oportunidade, meu Pai, de estarmos aqui na sua casa, Deus. Obrigado, Jesus, porque o seu povo se reuniu aqui, Senhor, mesmo num clima que hoje está frio, está ventando, Pai, mas de alguma forma o seu Espírito Santo tocou cada um de nós e hoje nós nos reunimos na sua casa, Deus, para ouvir o Senhor falar ao nosso coração, Deus. Então, Senhor, que não seja eu, Deus, mas seu Espírito através de mim, me usando apenas como uma ferramenta, e que nada venha de mim, somente venha do trono do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, fale ao nosso coração, porque o Senhor nos atraiu para este lugar nessa noite, Deus, para falar ao nosso coração. Essa é a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode se sentar, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Essa semana que passou, a gente participou de uma madrugada de oração aqui na igreja. Quem estava com a gente aqui na madrugada de oração nessa semana? Poucas pessoas, não é? E nessa madrugada de oração, nós tivemos um tema que foi abordado durante toda essa semana, que foi o tema da perseverança. E eu confesso que quando o pastor Leleco me chamou para pregar no dia de hoje, eu tinha escolhido uma palavra diferente. E não é coisa de conversa de pregador, não é isso. Eu tinha uma palavra diferente para pregar, mas essa semana de oração, ela falou tanto ao meu coração sobre a temática da perseverança, que eu percebi que era necessário falar aqui. E o Senhor foi trazendo para mim várias experiências com relação à perseverança. E esse texto que nós lemos aqui, ele faz parte de um contexto maior. Nós olhamos aqui para o texto de Êxodo 5, versículos 1 e 2 que nós lemos, ele fala sobre um chamado que Deus colocou nas mãos de Moisés e Arão para fazer, mais especificamente sobre Moisés. Agora, Moisés não era um homem jovem como nós, Moisés não era um adolescente, Moisés não era um jovem. Moisés, quando recebeu esse chamado, ele já tinha 80 anos de vida, já era um senhor. Ele tinha passado 40 anos da sua vida no Egito, sendo cuidado e criado dentro do Egito, e depois ele foge para a terra do seu sogro, e ele vai ali cuidar, e vai pastorear as ovelhas, o gado, o rebanho do seu sogro, por mais 40 anos, e aí numa dessas pastagens, o Senhor apresenta para ele, naquela sarça ardente, chama Moisés para fazer algo extraordinário para o Senhor. E o que Deus chamou Moisés para fazer, na verdade se trata de uma perseverança, não somente que Moisés teria que ter com o Faraó, mas que o próprio Deus tinha para com o povo de Deus. E quando isso começou a me chamar muita atenção, eu comecei a ver que o Senhor tinha colocado uma missão, dado uma missão para um homem muito idoso, um homem de 80 anos, e normalmente a gente pensaria assim, olha, esse homem aqui já tinha que estar aposentado, indo para a aposentadoria, e na verdade agora que vai realmente iniciar a vida daquele homem.
E aí já fica uma primeira reflexão para nós aqui. Muitos de nós estamos tanto tempo na presença de Deus e ainda não iniciamos o nosso chamado. Não iniciamos ainda o nosso ministério, estamos aguardando algumas coisas. E muitas vezes nós estamos desviando ou tendo a nossa atenção desviada pelas coisas básicas do cotidiano. Eu aprendi certa vez que a gente não tropeça em grandes montanhas, mas em pequenos pedregulhos. E muitas vezes pequenas pedras que estão diante de nós no caminho tentam distrair a nossa visão daquilo que é o sobrenatural de Deus. Então, quando aquele homem, Moisés, o escolhido do Senhor, estava no Egito, ele estava no lugar certo, mas no tempo errado, porque ali era parte da missão dele. Ele precisou sair daquele lugar, mesmo que fugindo. Ele precisou passar mais 40 anos cuidando do gado, porque ele precisava aprender o que era pastorear, como que era conduzir um rebanho, onde muitas dessas ovelhas eram ovelhas rebeldes. Ele tinha que aprender a fazer isso, e depois que ele estava forjado e preparado, ele já sabia o destino, ele já sabia o lugar, e ele já tinha recebido a instrução, ele já tinha treinado. O Senhor chama ele para realmente fazer dele um homem relevante para aquele tempo e naquele povo. E quando eu percebi quanto tempo o Senhor esperou para chamar Moisés, isso mexe comigo de alguma forma. 80 anos para chamar aquele homem. Eu não vou nem entrar aqui no mérito, será que Deus já não tinha chamado aquele homem em outros momentos, e ele não tinha percebido que era a voz do Senhor? Eu não vou nem entrar nisso, porque a Bíblia não diz isso, mas imagina o tempo que Deus tinha esperado para que aquele homem pudesse libertar o povo lá no Egito. Quantas gerações não morreram lá no Egito, enquanto Moisés não tinha chegado naquele lugar para libertar o povo? Como que Deus esperou tanto tempo, esperou forjar um caráter em alguém, e ainda assim, quando ele mesmo não se sentia preparado, chamou ele para ele libertar o povo de Israel que estava preso no Egito. E aí, você conhece a história, você sabe que Moisés chega no Egito, chega para o faraó, que era o maior rei daquela época, um rei opressor, e ele chega e ele faz uma proposta para o rei. Ele diz o seguinte: olha, eu vim aqui, eu voltei, eu sou Moisés daquele tempo, eu morei nesse lugar, agora eu estou voltando aqui neste lugar para dizer algo para você. O Deus que eu sirvo mandou eu vir aqui na sua presença para dizer que você precisa liberar o povo, libertar o povo, para que esse povo venha adorar o Deus verdadeiro no deserto. E é interessante porque, se você ler com atenção esse texto, você vai perceber que o faraó faz desdenhar da pessoa de Moisés. Desdenhar também do motivo pelo qual Moisés queria levar o povo para um tour pelo deserto. E aparentemente o faraó olha e fala assim: olha, pelo visto vocês estão com muito tempo ocioso, pelo visto está faltando trabalho. Então você vê que o faraó aumenta a carga de trabalho daquele povo, porque aquele povo agora está ocioso demais para poder fazer alguma coisa que na ótica do faraó era algo não importante. Era algo de alguém que estava à toa, de alguém que estava, que não tinha nada para fazer. E ele fala assim: olha, não vou fazer isso, até porque, e essa que é a parte que me chamou a atenção. No versículo 2 ele fala assim: quem é esse Deus que eu não conheço? Eu não conheço o Senhor, eu não deixarei o povo de Israel ir. E essa frase me chama muita atenção, porque, para falar a verdade, na semana de oração a gente nem leu essa frase. A gente ficou mais focado na questão da perseverança de Moisés para com o faraó, mas essa frase me chamou a atenção. E sabe aquela frase, quando a gente está lendo a Bíblia, aquele versículo que às vezes pega a gente não sabe porquê, mas começa a trabalhar e fazer um reboliço dentro de nós? Essa frase começou a mexer muito comigo, e eu comecei a entender que, na verdade, o que o faraó não permite que seja feito, o motivo dele não deixar o povo ir, na verdade não é simplesmente porque ele ia perder a mão de obra escrava que ele tinha, mas principalmente porque ele não conhecia esse Deus de verdade. E aí a gente não entende muito bem, porque quando a gente fala assim: eu conheço você, a gente pensa assim: olha, eu conheço aquele irmão que está sentado ali, olha, eu conheço São Paulo, já fui em São Paulo pelo menos 10 vezes. Não é esse tipo de conhecer. A palavra no hebraico ali é a palavra iadá, e a palavra iadá significa conhecer intimamente. É a mesma palavra utilizada assim: Adão conheceu Eva e ela gerou filhos e filhas. É um conhecer que não é somente de bater o olho e cumprimentar e se apresentar, não. É um conhecer de saber de fato o que o outro quer. De fato, como agradar, como ser íntimo do outro.
E de fato, o que Faraó tinha dito ali era justamente isso: eu não conheço esse Deus, eu não tenho intimidade com ele. O que o Faraó está falando é o seguinte: eu sou o Faraó, o rei do Egito, e aqui a religião é politeísta, ou seja, tem vários deuses. Eu conheço vários deuses, mas esse Deus eu não conheço. É isso que o Faraó estava dizendo. Você está falando para mim de um Deus, de todos os outros que eu conheço, esse eu não conheço, esse eu não tenho intimidade com ele. Ou seja, de todos os outros eu tenho intimidade com eles, mas esse eu não conheço. E é por esse motivo eu não vou deixar o povo ir. Essa palavra mexeu comigo. E quando eu comecei a pensar, eu falei: Senhor, quantas vezes o seu chamamento, ele é interrompido ou ele é atrasado, porque de verdade nós não conhecemos o Senhor na intimidade. Quantas vezes falta para nós, não é o chamado de Deus, mas o entendimento de quem está chamando de verdade. É conhecendo de verdade que o Senhor que nos chama é aquele que quer relacionar com a gente intimamente. Não é só como um rei com o seu servo, não só como um filho, como um pai, mas alguém que realmente caminha junto e quer ser conhecido. Amados, estou dando aula de escatologia, essa semana a gente vai encerrar escatologia, e a gente chegou na fase final da escatologia, quando vai falar sobre a nova Jerusalém, e o juízo do trono branco, e o estado eterno. E quando a gente percebe sobre a eternidade, a gente pensa assim: e aí? E quando for na eternidade? Na eternidade vai ter tecnologia, redes sociais. Na eternidade vai ter comida, não vai ter? O céu tem pão, não tem? A gente faz várias perguntas assim, e a gente fica assim: para que a eternidade? O que eu vou ficar fazendo? Será que eu vou ficar ocioso na eternidade? Será que eu vou ficar descansando para o resto da vida? Amados, entende que aquilo que nós podemos entender de Deus é simplesmente o que Deus já revelou para nós na palavra dEle. Mas existe uma parte de Deus que é quase que a totalidade, a maior parte de Deus que nós de fato não conhecemos, e para isso o Senhor separou um tempo chamado eternidade, para que eu e você venhamos a conhecer o Senhor na intimidade. Sabe, a palavra de Deus fala que quando nós morreremos não haverá mais homens e mulheres casais, seremos como os anjos que não se casam e não se dão em casamento. Mas por outro lado, aquilo que nós conhecemos o nosso cônjuge nesta vida, nessa terra, já se faz o tempo suficiente para conhecer o outro na maior intimidade possível. Mas não existe um tempo suficiente, um crono suficiente, que determina um tempo suficiente para conhecer Deus na totalidade. Porque Deus é imenso, porque Deus é tremendo, porque Deus é soberano. E muitas vezes esse pouco que nós conhecemos de Deus, chamado palavra de Deus, muitas vezes ainda assim nós negligenciamos no nosso dia a dia. Então como será que nós vamos falar que nós queremos conhecer a Deus, se nós abrimos mão daquilo que nós temos como palavra revelada de Deus? E quando eu comecei a olhar para esse texto, um outro texto me chamou a atenção. E outro texto que me chamou a atenção está no livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 3. E eu sempre falei esse versículo, é um versículo muito conhecido por cada um de nós, mas depois eu fui estudar profundamente sobre o que esse versículo está falando. E Oséias 6, o versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Glória a Deus. E eu sempre olhei esse texto com bons olhos, mas na verdade, se você tiver curiosidade para você ler esse texto dentro do contexto que ele está ocupando, na verdade ele é sobre um arrependimento fingido. Isso me chamou a atenção, porque eu nunca tinha parado para analisar nessa ótica. Na verdade, isso que está escrito na palavra de Deus é exatamente o que o Senhor quer. A confirmação, se você for no versículo 6, você vai ver que é exatamente o que Deus está querendo para o seu povo. No versículo 6, a palavra do Senhor diz lá: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer ser conhecido por nós. Mas quando a gente olha para essa parte aqui do versículo 3, que fala conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, na verdade é sobre um arrependimento fingido. E é fácil a gente perceber exatamente o que está acontecendo, porque o cenário a qual Oséias foi escrito é um cenário de traição, é um cenário de idolatria, é um cenário onde existe prostituição, até mesmo cultual em Israel. Sabe, Oséias é um profeta levantado pelo Senhor com uma missão muito diferente,
muito inóspita, muito radical perto dos outros profetas que são levantados pelo Senhor. Se você não conhece muito bem o texto, eu vou te ajudar. Oséias é levantado pelo Senhor e Oséias é pedido pelo Senhor para que ele vá e se case com uma prostituta. Essa prostituta é chamada Gomer, para ele se casar com ela. E aí ele vai ter filhos com essa mulher. Então, a gente não entende praticamente no início por que Deus está chamando aquele homem para se casar com uma prostituta. Não faz muito sentido aos nossos olhos, quando a gente olha assim com um olhar superficial, de ter Deus chamando aquele que seria a boca de Deus, um homem que deveria passar uma imagem de quase inerrância, um homem que deveria passar uma imagem de alguém sério, de alguém certo, que era a boca de Deus, alguém confiado, que havia se casado com uma prostituta. Mas aí a gente entende rapidamente o que Deus quer com isso. Deus não quer chamar Oséias para viver com essa prostituta só para ferir o coração dele, ou para atacá-lo. O que Deus está chamando Oséias para fazer, é para que Oséias sinta na pele, o que Deus sentia na pele, sobre o que é estar casado com Israel. Sabe, Deus olhava para Israel como uma grande prostituta. Deus olhava para o seu povo que havia traído, um povo que havia esquecido do tempo do Egito, que havia esquecido do tempo da terra de Canaã, do deserto, havia se esquecido disso e começou a voltar a outras práticas, vivendo politeísmo, vivendo adoração a outros deuses. Então Deus chama Oséias e fala assim: eu quero que você se case com uma prostituta para você sentir na pele o que eu sinto no meu coração. Eu quero que você se relacione com alguém que não te ama de verdade, porque não conhece de verdade aquilo que você fez por ela e vai fazer por ela, para você perceber que o meu povo não me conhece de verdade, e é por isso que eles se prostituem. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo que existe aqui um custo da perseverança. E aí volta a ideia da perseverança. Como que o nosso Deus é perseverante? Amados, quantas vezes que nós, vamos falar a verdade, quantas vezes que nós já não falamos assim: olha, eu sou perseverante, eu já lutei, eu já tentei, sei lá com seu esposo lá que está no álcool, com seu filho que está nas drogas, com aquele chefe que tem te trazido prejuízo, com aquele amigo mesmo que você tem autoestima nele, e você fala assim: olha, eu já desisti, eu não aguento mais, eu já fiz de tudo, eu não posso agora fazer o papel do Espírito Santo, que agora eu sou o Senhor, e a gente desiste facilmente. Só que quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver um Deus que é perseverante, que não desiste por qualquer momento, não desiste por qualquer coisa. Amados, se eu e você estamos sentados aqui, tudo bem, eu estou em pé, mas se nós que estamos aqui nesse tempo, nós olharmos para dentro de nós, e perceber, um pouco atrás, cada um tem o seu tempo, aonde nós estávamos, é impossível no nosso coração nos gerar gratidão. É impossível a gente não reconhecer que o nosso Deus nos tirou do lamaçal do pecado. Muitos aqui saíram das drogas, muitos aqui saíram da prostituição, e eu fui um deles. Muitos aqui saíram do adultério, muitos aqui saíram de atos ilícitos, de vergonha, e o Senhor nos transportou para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Mas é o Senhor que fez isso. Ele não quer somente fazer coisas por nós, mas Ele quer se revelar a nós, e para se revelar a nós, é preciso não que Deus fale ou faça mais, mas é preciso que eu e você abra mais o nosso coração, para receber mais desse amor, para receber mais dessa revelação, para poder dizer: eu conheço o Senhor. A prova que nós não conhecemos o Senhor, é a nossa murmuração, quando o deserto se aproxima de nós. Porque se nós conhecermos o Senhor, nós entenderíamos facilmente que muitas vezes o deserto que está diante de nós não foi trazido por Satanás para nos prejudicar, mas foi colocado por Deus para nos parar. Muitas vezes nós somos muito ativistas. Eu já preguei isso aqui uma vez: nós fazemos muito para Deus sem saber quem Deus é. E como que, sem eu saber quem Deus é, eu faço algo para Ele, sem saber se eu estou agradando ou não? Então muitas vezes eu sou o Deus de mim mesmo, porque eu faço coisas que eu gosto e falo: eu estou fazendo para Deus. Isso é falta de conhecer de fato a vontade de Deus. Quando eu tenho problema com a minha esposa, que eu não consigo amar ela do jeito que ela se sente amada, é porque eu não conheço ela de verdade. Então muitas vezes os problemas que nós carregamos é porque nós, perseverante é uma característica.
E ela é uma característica importante para cada um de nós, mas ela tem um preço, e aí chega no ponto, muitas vezes nós não estamos prontos para pagar esse preço. E eu não estou falando sobre a cruz, eu não estou falando sobre sacrifício. A palavra de Deus fala assim: eu nem quero sacrifício, eu quero que vocês me conheçam. Agora, sabe qual é o custo da perseverança? Quando nós olhamos para Oséias, no capítulo 1, versículo 2, a palavra fala assim: olha, vai, Deus falando para Oséias, vai e toma uma mulher por prostituta e terá filhos de prostituição com ela, porque a terra se prostituiu e desviando-se do Senhor. Agora minha pergunta para você, que também é uma pergunta para mim: você estaria disposta a pagar esse preço por alguém? Se relacionar com a prostituta, se relacionar com o adúltero, se relacionar com aquele que não presta, porque existe uma missão muito maior do que a sua vontade de se relacionar com aquela pessoa. É uma pergunta para nós somos a igreja, alguém tem que falar sobre isso, não é? Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver, será que nós não esfriamos na fé? Foi ministrado aqui no Hope, sabe, o que tenho contra ti é que abandonaste o primeiro amor. Que amor é esse que a Bíblia está falando, que o Senhor está falando? A prática das antigas obras. Quando a gente se converte, a gente quer amar todo mundo, a gente quer abrir nosso coração para todo mundo, a gente quer fazer o bem para todo mundo. Mas por que a palavra do Senhor fala sobre essa prática de velhas obras ter sido esquecida por nós? Porque muitas vezes nós colocamos tantas coisas para fazermos que a gente esquece daquilo que nós somos chamados de verdade para fazer. Então a gente tem que voltar agora para um tempo de conhecer a Deus de verdade. Intimidade com o Senhor, amados, não tem a ver com aquilo que a gente expressa para os outros, sabe? Muitas vezes nós atuamos, mas a verdade é que ninguém é tão bom ator que consegue atuar o tempo todo. Ninguém é tão bom mentiroso que consegue mentir o tempo todo. Uma hora a máscara cai, e na hora que a máscara cair, você vai estar de frente a frente com a face de Deus, e muitas vezes, e muitos vão ouvir: eis que eu não te conheço, aparta-te de mim. Eu não sei qual que é a frase pior da vida, mas na minha opinião, a pior frase da vida é essa: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Deve ser a pior coisa para ouvir, mas existe um custo da perseverança. E se você conhece o texto, você vai ver que Oséias casa-se com Gomer. Eles têm 3 filhos e passa um tempo, aquela mulher volta às práticas do pecado, volta ao adultério, ela volta a se relacionar com aqueles que antes pagavam dinheiro para ela, mas não é porque ela estava passando fome, não, porque a palavra do Senhor fala que Oséias dava comida, dava bebida, dava casa, dava segurança, dava provisão, dava proteção, tinha filhos, dava honra, tirou aquela mulher do lamaçal do pecado, trouxe ela agora como sua esposa. E ele ainda passava por humilhação. Imagina Oséias andando no meio de Israel, dos outros homens, como que muitos homens deviam olhar torto para ele. Não estou conjecturando não, estou sendo realista. Imagina um homem que vai no prostíbulo, tira uma prostituta de lá, se casa com ela, como que ele vai ser olhado pela sociedade? Esse era Oséias fazendo a vontade do Senhor. E passa-se um tempo, aquela mulher, ela volta para aquelas práticas. Imagina a humilhação de Oséias. Imagina a humilhação daquele homem, falando: Senhor, mas eu fiz o que o Senhor mandou, e olha só o que ela fez, e agora como é que eu vou ficar? Qual vai ser a minha cara? Perante a sociedade, como é que vai acontecer? Aí o Senhor chama ele no capítulo 3, versículo 1, e diz assim para ele: então o Senhor disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses. Olha o que Deus estava falando com Oséias: vai e ame a sua mulher que foi amada por outros homens. Ame a mulher que se deitou com você como sua esposa, que agora ela se deita com outros homens. Ame ela de novo. Ame ela de novo. Assim como eu amo os filhos de Israel. Olha só, Deus quer dar uma prática para Oséias, de amar justamente aquele que traiu, aquela que traiu. E a gente vai ver qual é o custo da perseverança. Quantas vezes, aí a gente traz para nós, uma aplicação pessoal para nós. Quantas vezes que o Senhor nos amou, e amou até a ponto de morrer na cruz por nós.
E depois da morte de cruz do Senhor por nós, nós continuamos caindo em práticas do velho homem e da velha mulher. Quando a gente olha para Gomer, a gente tem uma ira, não tem? Quando a gente olha para esse texto, a gente tem uma ira. A gente tem um pouco de dó de Oséias. Ao mesmo tempo, a gente acha que ele é um bobo. A gente tem um pouco de incerteza por que Deus está fazendo aquilo. Mas de Gomer, a gente tem uma raiva, uma ingratidão daquela mulher. Só que aquela mulher somos nós. Gomer é o povo que Deus amou, que se desviou dele, estava traindo, estava se afastando. Mas Deus estava aberto a pagar um preço. Deus continua aberto a pagar um preço por mim e por você. Deus está aberto a pagar um preço ainda que ele seja o caráter perseverante venha do Senhor. Então não é sobre eu e você sermos perseverantes, é sobre o Senhor nunca ter deixado de ser perseverante. E glória a Deus por isso, porque quando eu abro a Bíblia, eu abro a palavra do Senhor nas manhãs, eu vejo um texto dizendo assim: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, porque grande é a sua fidelidade de geração em geração, porque o nosso Deus é um Deus perseverante. Ele quer que nós venhamos a conhecer a Ele e prosseguir de fato em conhecer e não somente falar dele. Amados, é por isso que neopentecostalismo invadiu as igrejas do Brasil, com tanta gente falando em nome de Deus sem conhecer o que Deus quer. Deus falando que vai fazer, Deus falando que vai dar, Deus falando que vai tirar, que vai colocar, e na verdade Deus não está falando é nada. É a falta de conhecer a Deus de verdade, intimidade. Sabe? E muitas vezes nós temos pessoas que vão atrás desses homens, dessas mulheres, que às vezes sai da igreja e vai para um evento, não vou nem falar que foi no Sesc, entende? Então a gente fica olhando para coisas absurdas desse tipo, e a gente fica olhando para o nosso povo e falando assim: Senhor, esse é o povo do Senhor, essa é a igreja do Senhor, sabe? Indo para quem dá mais, como uma prostituta faz. Eu nem sei se esse vídeo vai cair do YouTube, de tantas vezes que eu falei essa palavra aqui, mas é a palavra do Senhor, entende? E a gente vai ver que existe um custo sim da perseverança. Oséias precisava sentir na própria vida conjugal a dor da traição que Deus sentia na vida relacional com o povo dele. A dor de ver Gomer se desviar era a mesma dor do Senhor ver o seu povo se desviar, do seu povo trair a Deus. Então o custo da perseverança é nunca desistir do objeto do seu amor. O custo da perseverança é nunca desistir do objeto do seu amor. Agora se pergunte: qual é o objeto do meu amor? E não vale falar a filha, o filho, o pai, o pastor, o líder de célula, não vale. Porque o próprio Deus fala assim: que vantagem você tem de amar os seus amigos? Você precisa amar aqueles que te perseguem. Qual que é o custo da perseverança? Amar aqueles que te perseguem. Amar aqueles que não querem ser amados. Amar aqueles que rejeitam o seu amor. Esse é o custo da perseverança. Ah, pastor, vou fazer isso não porque eu vou me humilhar. Que pena, Jesus se humilhou por nós. Que pena, Jesus morreu numa cruz, e a morte da cruz é a morte mais humilhante até os dias de hoje. Por mim, por você. Ou você era merecedor e eu não sabia, ou eu era merecedor e não sabia. Entende? Então é trazer um pouco assim, de equilíbrio. Será que eu estou amando o suficiente perto do que Jesus me amou? Agora existe uma coisa que eu quero, que o Senhor ministrou muito ao meu coração. Sim, a gente já entendeu a ideia do custo, mas sobre a estratégia da perseverança. Qual é a estratégia que Deus vai utilizar com aquele povo ali? É interessante que Oséias no capítulo 2, versículo 14, o texto fala assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Uau, esse negócio mexeu muito comigo. Sabe, porque isso aqui prova e traz para nós o verdadeiro sentido, significado do deserto. Porque Deus vai nos atrair e vai nos levar no deserto, e lá no deserto Ele vai falar o nosso coração.
É interessante a gente olhar para esse texto e perceber que muitas vezes nós reclamamos do deserto que nós passamos. E é justamente o lugar que o Senhor está nos atraindo. A gente imagina que nós, muitas vezes, cavamos o nosso deserto. Verdade, muitas vezes nós colocamos deserto onde o Senhor tinha para nós, na verdade, um maná, uma terra prometida. Desertos que eu e você cavamos. Mas tirando esses desertos, os desertos que nós não estamos esperando na vida, que não foi resultado das nossas ações, das nossas más ações, na verdade são desertos que o Senhor nos colocou lá, e esse deserto que o Senhor nos coloca lá não é para nos punir, mas Ele nos atrai para aquele lugar para falar do seu amor. O deserto é o lugar que o Senhor nos atrai para nos falar de amor. O deserto é o lugar que o Senhor nos atrai para falar ao nosso coração. Sabe, o deserto é um lugar que, se você não for cheio de coisas, você vai padecer. Mas é justamente no deserto onde ele fala assim: olha, não leve nada para se cobrir, porque à noite eu garanto para você uma coluna de fogo. Não leve nada para se cobrir durante o dia, porque de dia eu garanto para você uma nuvem que te cobre do sol. Não leve nada para comer, porque eu vou garantir para você o sustento, o alimento diário, chamado maná. Eu só quero que você, a cada lugar que parar, estabeleça para mim um santuário e me adore, porque essa é a maneira de me conhecer de verdade. É prosseguir, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer. É o povo andando no deserto até a rumo de Canaã. Eles andam, quando eles se cansam, eles param, estabelecem o tabernáculo, adoram o Senhor, conhecem o Senhor um pouco mais, recebem mais instrução, recebem mais conhecimento. Eles desmontam o acampamento e continuam caminhando. Eles não têm que plantar, eles não têm que colher, eles não têm que se cobrir, eles não têm que se proteger do sol, porque o Senhor dá a provisão. Os desertos que nós entramos, amados, muitas vezes nós entramos de mãos vazias, é ou não é? Nós não entramos cheios de dinheiro, porque muitas vezes tem gente que tem dinheiro e está no deserto, e aí eles percebem que não adianta dinheiro no deserto. Sabe por quê? Porque não tem quem venda. Às vezes nós entramos com saúde no deserto e não faz sentido, porque é o Senhor que dá a provisão. Não adianta levar bagagem, porque a gente não vai utilizar. Então o Senhor está nos trazendo para o deserto por dois motivos. E o primeiro deles é para nos tirar das distrações. O Senhor nos leva para um lugar inóspito, onde nós não precisamos levar nada, para a gente não distrair do propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Então quando o Senhor nos leva para o deserto, Ele não espera que a gente leve provisão, que a gente leve sustento, que a gente leve sandálias, que a gente leve roupa, que a gente leve agasalho, que a gente não leve nada, que a gente somente leve a vontade de conhecer esse Deus que nos levou para o deserto. Então eu não sei qual deserto você está passando na sua vida, se você já passou por um, se você vai passar por outro, se você está passando nesse momento. A palavra que eu tenho para você nessa noite é que o Senhor está te atraindo por esse deserto que não foi você que cavou com as suas próprias mãos. E se Ele está te atraindo, permita que o Senhor te leve para esse deserto, porque Ele tem um propósito. O propósito de Deus para você e eu é falar para você do seu amor. Essa é a essência do Deus Criador, essa é a essência do Deus que te ama, que quer falar e se fazer conhecido para vir para você. Então muitas vezes a gente fala: Senhor, afasta de mim esse deserto. A gente tem que aprender com Jesus: Senhor, afasta de mim esse cálice, se possível, mas contudo, faça a sua vontade, que é melhor do que a minha. A vontade de Deus é muito maior do que a minha vontade não é entrar em deserto. Eu duvido que alguém tenha vontade de entrar em deserto aqui. Os desertos da vida são cruéis, são dolorosos, mas os desertos da vida não são para nos punir, não são para nos ofender, e nem são para nos matar, mas são para nos lapidar, nos aprimorar, nos fazer chegar do outro lado mais fortes, porque aquilo que não nos mata nos torna mais fortes. Então não abandone o seu deserto, muito pelo contrário, cumprimente ele, faça amizade com ele, tente entender melhor, para que ele passe logo. Enquanto você está reclamando dos problemas, das ciladas que você está vivendo, comece a buscar o Senhor e conhecer o Senhor, porque só existe um propósito do deserto da nossa vida, é conhecer a Deus. Para de reclamar e pedir para o Senhor te libertar, te livrar. Não faz sentido o Senhor nos tirar das provações. Nenhum texto bíblico mostra que nós somos livrados do mal, livrados da tribulação, mas que a gente não vai morrer, porque o Senhor vai nos livrar do mal. A oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João, diz: Senhor, eu não peço que os tire desse mundo, mas eu peço que os livre do mal.
Quando nós olhamos para Apocalipse, no capítulo 12, você vai ver uma mulher que está dando à luz, uma serpente correndo atrás dela, e ela é retirada para o deserto, e lá ela é guardada por 1260 dias, 42 meses, ou 3 anos e meio, não importa, mas é um lugar do deserto, onde o Senhor, além de dar provisão, também dá proteção. É um lugar de te esconder, é um lugar de te levar, é um lugar de te isolar, para você não ficar distraído com as muitas vozes que estão fora do deserto. Então o deserto é um lugar de entrega. Amados, eu vivi meu deserto há 2 meses atrás. E eu queria uma oportunidade para falar disso aqui. Eu sei que o tempo já está acabando. Eu nem cheguei no ponto 3. Mas, há 2 meses atrás, para quem não sabe, eu descobri um câncer. Nós estamos aí à beira do impacto. O impacto essa semana foi no último impacto. No dia 25 de agosto eu recebi um sonho que chegou para mim como áudio no meu celular. E uma irmã da igreja, não sei se ela está aqui nesse momento, mas ela, no sonho, Deus revelou para ela que o Senhor me mostrava a mim a ela. E nesse sonho eu estava aqui no altar tocando um instrumento que ela não sabe se era violão, se era uma guitarra. Eu tocava e ela falava assim, que a glória do Senhor se manifestava naquele lugar, as pessoas o adoravam, e era uma coisa linda. E de repente eu deixo a guitarra ou o violão para o lado, e eu vou caminhando para o teclado, e aí ela diz que no sonho as pessoas começam a imaginar assim, agora vai ser maravilhoso, porque ele vai para o instrumento que é do coração dele. E quando eu chegava no teclado, o teclado estava quebrado, e as pessoas se entreolhavam, não sabiam o que ia acontecer, e ali eu pegava e começava a consertar o teclado. E aí ela diz que no sonho, enquanto eu consertava o teclado, a glória do Senhor começava a invadir a casa, e as pessoas começavam a ficar cheias do Espírito Santo, pessoas que falavam em línguas começavam a falar línguas, outros eram batizados pelo Espírito Santo, e algo tremendo começou a acontecer, e não havia música, não havia esse tipo de adoração que nós estamos acostumados, era simplesmente um tempo de consertar o teclado. Dia 25 de agosto, tem esse áudio guardado, eu nunca vou apagar esse áudio. 7 dias depois, dia 1º de setembro, eu estava internado na casa de saúde, onde apareceu um nódulo no meu rim esquerdo. E ao passar do tempo eu comecei a entender, esse teclado sou eu. O Senhor está parando a minha adoração, para me consertar. O Senhor está parando aquilo que eu faço incessantemente, que eu amo fazer, mas que eu faço quase que automaticamente, para me consertar. O Senhor não conserta algo que está bom, gente. O Senhor não conserta algo que está perfeito. O Senhor conserta algo que é necessário que haja o conserto, mas principalmente daquele que se permite ser consertado, porque o Senhor não toca naquilo que nós não deixamos. E eu falei, Senhor, se é isso então, me conserte, me coloque a mão em mim, me cure, me lave, me limpe, me restaure. E daquele nódulo que era apenas uma falha de enchimento do ultrassom, ele virou lesão sólida. E aí, quando eu fui recomendado aí num amigo, um amigo da profissão uro-oncologista, quando eu vi aquela palavra, o chão se desfez debaixo dos meus pés. E quando eu cheguei lá, eu fiz a pergunta que eu acho que todo mundo faria: e aí, doutor, é câncer? E ele falou assim: olha, eu não vou mentir para você, tem 80% de chance de ser. Ele falou assim, mas nós temos uma técnica muito avançada, algo muito bom, que agora a gente está praticando, é algo novo, que é uma cirurgia robótica. E fui falando, para falar a verdade não deu para animar muito, depois de ouvir uma notícia dessa. Nenhum robô perfeito anima a gente quando a gente ouve uma notícia dessa. Eu cheguei em casa com aquelas informações todas, eu sentei na mesa da cozinha, e eu chorei feito uma criança, irmãos. E foi a primeira vez que eu testei dizer uma frase, que o sujeito na primeira pessoa era eu. Eu estou com câncer. E quando eu falei aquilo, deu um gosto amargo na garganta. Eu falei: Senhor, eu entendi que o Senhor me parou. Então agora, só traz a sua presença para encher a casa. Enche a minha casa, me enche de esperança. Me traga de novo para o lugar onde eu nunca deveria ter saído, ou te esquecido se eu esqueci. Eu fui muito sincero ao Senhor, fui muito humilde com o Senhor.
Eu falei, Senhor, está nas suas mãos. O Senhor é aquele que dá, o Senhor é aquele que toma. O Senhor é aquele que põe, o Senhor é aquele que tira. É o Senhor que muda as estações, o Senhor que faz a terra vingar, a semente florescer. Está nas suas mãos. E eu tinha 3 coisas que eu precisava de correr atrás. Primeiro que era vários exames, risco cirúrgico, risco anestésico, tantas coisas que eu tinha que ver e parar. Eu fiquei esse tempo todo parado, andando atrás e fura para cá, e fura para cá, e entra em máquina aqui, e sai de máquina ali, e coloca eletrodo no peito, e não sei o que, aplica isso, aplica aquilo outro, até tá tudo certo. Aí surgiu uma vaga na fundação, a fundação me ligou e falou, tem uma vaga para esse domingo, você quer que eu guarde para você? Eu falei assim, olha, pode guardar, guarda aí, mas o meu plano de saúde ainda não liberou, e mesmo se liberar, eu também não tenho dinheiro complementar, que era R$16 mil, para complementar a parte que o plano não cobria. Mas eu tenho um Deus, e eu tenho fé, e eu entendi que é um tempo de conserto, e o Senhor, pode ser que eu não tenha as ferramentas certas, mas o Senhor tem, então marca aí, guarda aí para mim. E aí o bispo me ligou, perguntou como é que eu estava, eu falei, bispo, é assim, assim, assado, o que eu faço, o que eu não faço? E ali um momento meio de desespero, eu estava pensando em fazer uma vaquinha, porque tinha gente que me procurou, e muita gente, irmão, eu sou muito feliz, sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Muita gente me procurou, falou, pastor, se você precisar, conta comigo, me passe seu Pix. Eu falei, calma. Eu falei, bispo, eu posso fazer uma vaquinha? Vai escandalizar a igreja e tudo mais. Ele falou assim, você não está correndo atrás de um desconto? Eu falei, estou. Então vai atrás de desconto primeiro, depois a gente conversa sobre isso. E eu fui atrás de desconto e conversa. Cheguei na dona do robô, consegui R$1.000 de desconto, caiu para 15. Eu falei, ainda não tenho 15, mas eu ainda tenho fé, eu ainda tenho um Deus. E eu fui no plano e falei assim, olha, eu preciso que vocês liberem a cirurgia. E era numa quarta-feira, eles falaram assim, 21 dias para liberar agora. Eu falei, mas eu precisava, porque já está liberada a vaga para mim no domingo. Quando eu voltei na quinta-feira, tinha até alguns adolescentes comigo que a gente estava levando a ceia para os idosos. E eu cheguei lá, ele falou assim, olha, eu consegui, veio o auditor aqui, eu passei sua guia na frente, nesse momento já deve estar a caminho lá da fundação. E meu coração voltou a encher de esperança, eu falei, o Senhor está nisso. Eu vi o Senhor lá atrás, uma infecção urinária que apareceu um negócio, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Eu vi as mãos do Senhor e ali, mais uma vez, eu vi as mãos do Senhor. Mas aí caiu uma ficha, porque era quinta-feira, e eu tinha que depositar R$15.000 na sexta-feira, e eu não tinha. E eu liguei para o bispo e falei, bispo, está tudo certo, vai dar certo, a cirurgia está marcada, mas e aí? O senhor vai deixar eu fazer essa vaquinha? E vai dar tempo? Porque era 48 horas antes da cirurgia. Ele falou assim, acalma o seu coração, porque a região vai pagar para você. Aleluia. Amados, eu passei a conhecer Deus melhor. Eu pensei, eu vinha no meu carro, é tranquilo, é rápido, mas não tão rápido, perto do que somente Deus podia fazer. E foi interessante, porque a fundação me ligou, falou assim, eu preciso dos dados assim, assim, assado, eu mandei para a sede. 30 minutos depois, a fundação ligou e falou assim, nós queremos marcar uma entrevista com você, porque o dinheiro já está na nossa conta. Eu cheguei na sexta-feira e fiquei 3 horas lá aprendendo tudo sobre a parte robótica da cirurgia. Domingo eu estava lá, de coração aberto, aflito, com medo. Mas eu comecei a cantar o Senhor e louvar naquele quarto, aguardando ir para o centro cirúrgico. E quando eu cheguei no centro cirúrgico, eu sentei na mesa e eu chamei a equipe e eu orei com eles. E a minha oração foi, eu quero agradecer, porque cada um de vocês o Senhor conhece e escolheu a dedo para me abençoar. Eu orei pedindo para Deus tirar todo o cansaço da noite anterior, trazer provisão, expertise, alinhamento, para tudo dar certo. Tomei anestesia, apaguei, eu acordei, cheguei no quarto, e quem foi me visitar assim que eu voltei para o quarto, viu que eu chorei copiosamente por 30 minutos seguidos, e eu só sabia falar, obrigado, Jesus.
Obrigado por se fazer conhecido para mim. Irmãos, eu vi as mãos do Senhor naquele lugar. Não era mão de homem, não era possível ver os dedos, não era possível ver as unhas, mas eu tinha certeza que era a mão dele. Eu me via naquele centro cirúrgico sendo operado, mas eu estava ali como se eu estivesse vendo a situação. Eu via que as pessoas chegavam perto de mim, elas ficavam nítidas, elas se afastavam de mim, elas ficavam turvas, como se houvesse uma fumaça naquele lugar. Eu sabia que era a mão de Deus, mas eu não sabia onde ela começava, nem onde ela terminava, mas eu sabia que eu estava dentro da mão de Deus. E ela era tão grande que na minha concepção, ela tomava toda a fundação do câncer, todo o hospital, ela tomava todo aquele lugar, não era só no centro cirúrgico, não era só sobre mim, todas as pessoas estavam imersas nessa mão de Deus. E eu levantei, e quando eu abri os olhos naquele quarto, eu lembrei disso, eu comecei a narrar, eu não sabia, minha mãe estava gravando, me filmando, eu tenho esse vídeo, que eu vou guardar com todo o meu coração, para o resto da minha vida, já subi ele para o meu drive. E eu lembro, eu falando isso, e não era efeito da anestesia, eu vi as mãos de Deus. Com esses olhos eu vi as mãos de Deus sobre a minha vida e sobre aqueles que estavam ali me ajudando, me apoiando. Quando eu levantei, abri os olhos e saí daquela maca, daquele quarto ali, eu falei: Senhor, agora eu te conheço diferente, agora eu sou um novo homem, eu sou um cara diferente. Eu pregava a seu respeito, eu te conhecia de várias maneiras da Bíblia, mas o Senhor se revelou a mim de uma forma que antes eu não podia perceber, mas agora eu posso te ver. Obrigado por te conhecer, Senhor. Eu abri o meu coração e veio uma paz e uma sensação de gratidão. Que toda vez que eu vou testemunhar isso, a primeira vez que eu estou testemunhando isso assim, para um número tão grande de pessoas, todas as vezes eu começo a chorar, porque eu lembro exatamente o que eu senti, exatamente o que eu vi. Eu entendi o que é onipresença de Deus. Não é Deus estar em todos os lugares ao mesmo tempo. É que Deus é tão grande, é tão grande, é tão grande, é que nós que estamos dentro dele. É como se eu estivesse dentro daquela mão de Deus, e não é porque a mão de Deus está sobre mim, é que Deus é tão grande que a mão dele não cabe sobre mim, então sou eu que tenho que estar nele. Nós estamos em Cristo. O Cristo que está em nós, em nosso coração, é um conceito, mas é nós que estamos nele. Então isso é conhecer a Deus, é a estratégia da perseverança. De Oséias era: portanto, eis que eu atrairei, a levarei para o deserto, para falar ao seu coração. Então o deserto que o Senhor está te levando, não é um deserto para te punir, não é um deserto para te ofender, mas é um deserto para te tirar da distração do dia comum, e para te falar do seu amor. Aquele que não conhece o amor de Deus, não pode dizer que conhece a Deus. Nós precisamos prosseguir em conhecer a Deus, através do amor de Deus sobre nós. Então o Senhor vai te levar sim para alguns desertos. Não reclame, agradeça, porque o Senhor está olhando para você com um olhar que o seu irmão muitas vezes não olha, que é um olhar de amor. Às vezes Deus está te levando para o deserto para te parar, porque às vezes você não consegue parar sozinho. Às vezes Deus está te tirando de algumas situações que você acha que é injustiça, mas é porque você não entende a verdadeira justiça de Deus. E a palavra de Deus fala que bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, e a promessa é: eles serão saciados. Eles serão saciados, nós seremos saciados. E para encerrar, nós falamos do custo da perseverança, nós falamos da estratégia da perseverança, e para encerrar eu quero falar sobre o fruto final da perseverança. O texto de Oséias capítulo 14, versículo 4 diz: curarei a sua infidelidade, eu de bom grado os amarei, porque a minha ira se desviou deles. Mas pastor, então quer dizer que Deus mudou de ideia? Não mudou de ideia, sempre foi a vontade de Deus. Então prova, pastor. Tudo bem, volta no capítulo 2, então, versículo 19 a 20. Diz: desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei em justiça, em direito, em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei em fidelidade e Yadá, conhecerás o Senhor. O texto de Oséias
não termina em lamento, mas numa gloriosa esperança de restauração. O texto de Oséias não termina em lamento, mas Deus transforma a prostituta, Gomer ou Israel, ou você pode colocar a mão no seu peito e dizer: eu, na sua noiva limpa, adornada. Quando o Senhor te levar ao próximo deserto, você entende que o Senhor está te levando para um salão de beleza, mas não só para te limpar pelo lado de fora, mas para te limpar pelo lado de dentro, te revestir com adornos de uma noiva, com vestes brancas, limpas, salpicadas com o sangue do próprio noivo sobre mim e sobre você, para que você saia desse lugar muito melhor do que como você entrou. Então o deserto da nossa vida muitas vezes tende a trazer a gente um sentimento de desconforto, isso é natural, mas sobrenatural de verdade a gente entender que esse deserto serve para nos lapidar, nos aprimorar, para nos revestir, para nos limpar, curar, limpar as nossas feridas, limpar as nossas vestes, colocar vestes novas, tirar vestes de choro, de pranto, de dor e colocar vestes de alegria, porque o Senhor tem um desejo de adornar aquele que Ele escolheu para ser a sua noiva. E Ele não vai desistir desse plano, ainda que você desista, Ele ainda vai casar com a sua noiva. A pergunta é: você e eu somos a noiva de Cristo? Estamos prontos para o deserto de Deus? Você e eu queremos aprender com esse deserto que é muito mais forte do que os nossos ideais, as nossas vontades, os nossos desejos? Se a resposta é sim, então bem-vindo à noiva. Se a resposta é sim, bem-vinda noiva. Se a resposta é sim, bem-vinda noiva, porque o noivo está te aguardando, porque o noivo está te aguardando, porque o noivo está te aguardando. Se coloque de pé, igreja, porque o noivo tem um sangue derramado sobre mim, sobre você, para salpicar as suas vestes e te preparar para um tempo de purificação. Nada que Deus faz é em vão, nada que Deus faz não tem propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito, então vamos parar de reclamar dos desertos da vida. Eu sei que nós estamos passando por um deserto muito grande, de questões de doenças. Aconteceu comigo, tem acontecido com o Juarez, com o Misael e tantas pessoas que nós oramos aqui na oração da madrugada, com a Sara. Mas esse deserto é um deserto necessário para forjar o nosso caráter, para consertar o teclado, para consertar coisas que deveriam ter sido consertadas com um tempo melhor, mas se a gente não conseguiu parar, então o Senhor nos para, nos leva para o deserto e nos fala do seu amor. Deixa eu te dizer só uma coisa, nos momentos de deserto, o medo vem, o medo é natural. E num desses momentos de medo, eu fiz um voto com o Senhor. Eu falei: Senhor, eu entendi o sonho. Eu entendi que o Senhor queria me consertar. Mas se o Senhor tem um propósito assim para a minha vida, eu vou usar a sua palavra para falar com o Senhor. Se o Senhor me chamou para percorrer uma légua, com o Senhor, Deus, eu caminho 2. E eu virei com o Senhor e falei assim: então, Senhor, eu quero fazer como Abraão, e eu quero te entregar o meu Isaque. E eu falei com o Senhor: a partir de hoje, Deus, eu faço um voto ao Senhor, que eu entrego o meu dom como tecladista nas suas mãos. Eu não toco mais em público, porque eu entendo que o Senhor quer me consertar. Então o Senhor vai me consertar no privado, o Senhor vai me consertar no escondido, o Senhor vai me consertar fora do palco, fora dos holofotes. E eu encaminhei para a pastora Rosângela, para o pastor Wesley, a minha saída do ministério de louvor, porque eu entendo que isso que eu ia dar para o Senhor era muito pouco perto da vida que o Senhor me deu de volta. E fique tranquilo, irmãos, eu estou em paz com isso. Eu estou em paz com isso. Eu estou em paz com isso. Ah, pastor, durante quanto tempo? Eu não sei. Eu estou em paz com isso. Hoje eu não faço mais parte do ministério de louvor, mas eu estou em paz com isso.
Na minha saída do grupo eu falei assim, eu desejo a vocês que esse ministério seja o ministério mais reconhecido pela santidade, pelas composições da Igreja Metodista no Brasil. Não saio com dor, com dolo, com mágoa, com preconceito, com rancor de ninguém. Sabe, amados, não é sobre o ministério de louvor, é sobre Deus e eu. É sobre a minha decisão, é sobre aquilo que eu senti que Deus se agradou. E quando eu falei isso, eu tive uma sensação como se fosse uma chave virando nos céus. E essa chave que virou nos céus agradou o meu coração. Eu tinha certeza que agradou o coração de Deus também. A pergunta que fica é: o que eu e você estamos dispostos a abrir mão no deserto da nossa vida para ouvir Deus falando conosco ao coração? Será que é um relacionamento? Será que é uma prática pecaminosa? Será que é a renúncia de uma amizade que só te levou para o buraco até hoje? O que será?